Garocast, o podcast repleto de fúria. Um uivo de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e eu nunca vou falar Worm. Oi, o meu nome é Pedro e eu sou o diretor executivo da Pentex. Aqui é o Pena e nós bebemos para que o Irm dentro da bebida possa quebrar os laços da Weaver em nossos corações e nos abrir para a paixão da Wild. Armaria. Gente. Saudações a todos, aqui é o Dentinho, em nome da Wild, da Weaver e das três faces da Wyrm, Garou. Amém. No nosso podcast de hoje, como todo mundo já pôde perceber, nós vamos falar sobre a tríade, as três forças que formam o conjunto, o universo de Lobisomem e o Apocalipse. Entrar um pouco, vamos experimentar um pouco essa água aí da cosmologia do jogo. Mas antes disso, né, Chocos, vamos dar uma lida aqui nas mensagens que foram transmitidas a nós pela rede de latidos. Vamos lá então, solta aí o tambor aí da Assembleia. E o primeiro dos vira-latas da corrente do latido traz a seguinte mensagem, Dentinho. Saudações, rapazes. Meu nome é Ricardo Padula, sou de São Paulo e um eterno apaixonado pela Mãe Gaia, combatendo a Wyrm, Dilma, e a Weaver, Aécio, desde a primeira edição. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente pelo trabalho sem precedentes que a Nação Garou realizou ao longo dos anos com as traduções. Aliás, está realizando. A tradução do Invadores Brancos foi um alento. Parabéns a todos. Nos últimos anos, conduzi minha paixão por lobisomem na forma de simples leituras por hobby. Eu particularmente gosto dos livros antigos da primeira edição. Eu não sei porquê, mas apesar de alguns serem esquisitos e com algumas coisas meio absurdas, eu realmente adoro a simplicidade e a visu meio retrô dos livros dessa frase, da série Rage Across e etc. Cara, você gosta mesmo do Rage Across the Amazon, né? Vamos lá. Sério mesmo? Na moral? Não dá. Ele acabou de falar que tem coisas bizarras, cara. Porra, mas é o livro todo. Enfim, sustentei minha paixão pelo cenário sem qualquer menção de mesa, jogo e interpretação. O desejo de jogar sempre existia, mas conseguia saciar minha vontade com a leitura. Com o advento da edição comemorativa de 20 anos, a vontade de jogar bateu forte. Mas a vida moderna, trabalho, responsabilidades, enfim, as maquinações da Weaver e da minha noiva tornam um pouco complicado seguir adiante com um projeto desse tipo. Vocês mantêm uma mesa juntos? Pelo sotaque de vocês, percebi que são todos mineiros, certo? Uai, seu, mas da onde que tu tirou essa informação? Pera aí, cara, só porque eu tô comendo um pão de queijo aqui, do lado do fogão a lenha, tomando um café. Somos mineiros. E a respeito da mesa, nem todo mundo do cast, mas a gente já jogava junto, eu e o Dentinho, mas a gente não mora mais no mesmo lugar, e na mesma cidade, eu digo. E com maquinações da Weaver, cara, a gente tem jogado pelo Skype. Tem dado certo, né, Dentinho? Tem, cara, tá sendo muito legal. A experiência é praticamente a mesma de jogar em volta da mesa mesmo. Requer um pouco de maturidade dos jogadores, né, em questão dos dados, dos testes, mas a gente conseguiu fazer isso funcionar, cara. Vale a pena uma tentativa, eu acho. Ele continua. Vocês conhecem alguém de São Paulo que toca alguma mesa e esteja procurando jogadores para uma mesa tradicional e simples? Infelizmente, tem um pouco de receio de jogar em lugares públicos e abertos, como é comumente feito aqui em São Paulo, no Centro Cultural e etc. Enfim, um forte abraço e vida longa à nação. Você conhece alguém que joga lá em São Paulo? Cara, agora eu não consigo me lembrar de ninguém, não. Pode ser que eu conheça, mas agora realmente não me lembro. E eu concordo com ele que esse negócio de jogar em espaços abertos, eu não sei, aqui em Minas pelo menos é complicado esse tipo de coisa, né? Nós temos histórias meio macabras em relação a isso. É verdade. Sei lá, se for num evento onde está todo mundo jogando, é uma coisa, né? Jogar na praça de alimentação do shopping é completamente diferente. Pois é. Mas você que é de São Paulo aí, ó, já tá feito um apelo aí. Se você tem uma mesa, tem lugar aí procurando jogadores, entre em contato com a gente fala com esse nosso ouvinte, tenta colocar vocês em contato. Aí vocês conversam aí, o Ricardo e o pessoal.
Ou então vocês podem usar a página do Facebook ou até o grupo do Nação Garou do Facebook para poder marcar, montar uma mesa, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Ok? Né? Vamos integrar as matilhas do Brasil aí. Qual a próxima? Então, tem uma mensagem aqui do Marcos. Ele diz o seguinte: curti muito as dicas, estava para criar um impuro em uma nova mesa e sempre achei estranho não ter tanto material para impuros. Não tinha ideia de que havia um capítulo dedicado a eles no Guardiões do Caerne. Vocês estão de parabéns. Gostaria de tirar uma dúvida pessoal. Qual a opinião de vocês a respeito do novo mundo das trevas, em específico de Lobisomem, os Destituídos? Vai que é sua. Cara, eu conheço pouco a respeito do novo mundo das trevas. Assim, nunca joguei nenhum dos jogos, nenhuma das linhas. Já ouvi gente falar muito mal, já ouvi gente falar bem também. Me parece que o Changeling, Os Perdidos, ele é bem mais sombrio e tal, mas eu confesso que eu não conheço. A única coisa que eu conheço mais um pouco a fundo é a questão do sistema, que a galera diz que ficou melhor do que o sistema do velho mundo das trevas. Mas em relação aos jogos, eu não sei, eu não fui muito com a cara deles, não. Li pouco, mas na primeira leitura eu já achei meio repetitivo, sabe? Não via coisa extremamente nova. Tudo me lembrava um pouco ainda o velho mundo das trevas. Entendi. Antes de eu falar sobre o novo mundo das trevas, ô Marcos, a gente traduz o livro, publica o livro. Você não leu o livro não, porra? Tá doido? Vai ler só uma parte do livro, leu só a parte do poder? Aí não, galera, porra. Aí não, lê o livro todo, pô. Dá um trabalho pra caramba, vocês não vão ler, fica foda. Mas, enfim, falando do novo mundo das trevas, tudo que eu li, em especial Lobisomem dos Destituídos, não me deu a sensação de ser algo novo, entende? Eu li e a todo momento eu tinha o jogo de Lobisomem o Apocalipse na cabeça, mas parecia que eles tinham trocado os nomes, sabe? Eu achei que ficou faltando alguma coisa realmente nova. E em relação ao sistema, muita gente falou que o sistema é muito melhor e tal, só que desde a primeira edição, o sistema nunca foi o ponto principal de storytelling, entende? A White Wolf nunca teve como foco o sistema, sempre foi uma coisa, olha, a interpretação, a história, e deixa o sistema pra lá. Tanto que é um sistema muito simples, o sistema ele quebra muito, se você, com algum esforço, porra, você deixa o seu narrador completamente maluco, porque o livro não vai cobrir aquilo, ele vai ter que inventar muita coisa. Então, pra mim, era a editora fazendo um material novo, com um apelo novo, mas que nunca foi o verdadeiro apelo dela, assim. Olha, nós fizemos um sistema melhor. Porra, mas e daí? Nunca foi o que vocês pretendiam fazer antes. Eu também fiquei com essa sensação de repetição. Quando eu li a respeito das tribos, né, eu via imagens das tribos antigas refletidas nas tribos novas. Era como se uma tribo dos Destituídos fosse uma fusão entre 2 ou 3 tribos do Apocalipse. Uhum. E, poxa, o vampiro eu não vou nem comentar, porque eles mantiveram até mesmo os nomes. Então, eu não sei, assim, sei lá. Não fui muito pra cara, posso estar completamente errado, pode ser um jogo super legal, mas eu sou muito old school, acho que eu sou teimoso, igual uma mula. E uma vez que eu já conheci o velho mundo das trevas, quando eles falaram que ia dar um reboot, né, fazer um novo, eu fiquei, não, cara, eu vou continuar no antigo mesmo, sabe? Entendi, somos duas mulas nesse aspecto, então, Dentinho. Mas a gente tem um plano de fazer um cast sobre o Lobisomem Destituídos, sim, mas pra gente poder ficar xingando o jogo, né, abertamente. Brincando. Nós vamos chamar pessoas que entendem do jogo, que gostam do jogo, pra ver se eles trazem um pouco de luz pra essas duas mulas aqui, né? Pode ser. E tem mais alguma mensagem, Chocos? Olha, cara, a corrente do latido não traz mais nada, mas você sabe, né? Os Senhores das Sombras são bem informados e meus corvos da tempestade andaram me dizendo que você percorreu alguns atalhos e andou visitando as fadas em Arcádia. Como é que é essa história? Pois é, cara, seus contatos, então, eles não estão completamente bem informados, porque os portões de Arcádia, eles ainda se encontram fechados. Mas eu fui até o Caerne de Tara
E lá eu recebi uma notícia de que os portões de Arcádia, eles estão para se abrir. Parece que nós vamos ter aí uma entrada de Changeling novamente em nosso mundo. Porque o Kickstarter da edição de luxo comemorativa dos 20 anos de Changeling já começou, já atingiu a meta, já dobrou a meta e já atingiu o dobro da meta. Então os caras estão preparando muita coisa legal, cara. Vai ter muitos kits novos, crie seu próprio kit. Vai ter suplementos europeus no livro básico mesmo. Vai ter alguma coisa dedicada à França, se eu não me engano. Poxa, o livro, ao que parece, vai ser muito bonito, cara. Vai ter capa de couro, borda de página dourada, completamente colorido. O negócio vai ser uma produção muito bonita. Já tá confirmado que o livro vai existir, né? E agora eles estão só estipulando metas para material adicional, né? Coisas que eles vão colocar mais no livro se eles atingirem essas metas no Kickstarter. Então, fica aí um recado, né? Foi uma notícia que me deixou muito animado, cara, porque Changeling é um jogo que eu gosto muito de jogar. Muito legal mesmo. Apesar de eu ter jogado pouco, mas gostei muito e é sempre bom, né, saber que ainda tem gente trabalhando nisso, cara. Se você quiser fazer parte do Kickstarter de Changeling, você pode procurar em kickstarter.com, né? Vai ter as informações lá do Changeling e tudo. Vale a pena. Eu aconselho a participação se você gostar do cenário. Eu mesmo participei do livro da Wyrm, da edição de 20 anos, da edição especial, e caraca, é muito bonito. É um material muito bonito. O livro ficou realmente muito foda. Tá? Então, imagina um livro de Changeling. Eles estão estipulando quantas páginas aí, Dentinho? 600, igual o Lobisomem, mais ou menos? Provavelmente, né? Essa está sendo a média, né, das edições comemorativas. Então, eu acho que vai ficar nessa casa dos 600 mesmo. Vale a pena. Vale muito a pena. Enfim, então ficamos por aqui hoje. Só para lembrar todo mundo, o GaroCast volta às quintas-feiras. O nosso próximo episódio ele sai dia 7 de janeiro de 2016. E é isso aí. Umas boas festas para todo mundo. Um bom final de ano, um ótimo ano novo. E vamos seguir agora em diante com uma conversa sobre a Tríade. Então vamos lá. Antes da gente começar a conversar sobre cada uma das forças que compõem a Tríade de maneira separada, vamos juntar e vamos fazer uma pergunta para vocês três aí, galera. O que foi que aconteceu? Como que é que vocês entendem? Gaia criou a Tríade que criou Gaia. Como que começa a surgir o universo de Lobisomem e Apocalipse? Bom, eu acredito que a Tríade existe dentro de Gaia, né? É como se fosse 3 formas de representação e de demonstração de poder e sabedoria dela mesma. Bom, o livro, cara, fala que assim, outras vertentes têm outras interpretações, né? O início da corrupção, se você ler em outros títulos do Mundo das Trevas, conta basicamente a mesma história, só que com outro olhar. O mito é recontado conforme a civilização presencia. Uma das coisas que a gente pode perceber desde o início, inclusive até o título, né, do tema que a gente joga, o Apocalipse e tal, o final das coisas, todo livro ele parte de um princípio onde aconteceu uma tragédia, né? Ele identifica isso como uma tragédia. Você pode pegar, sei lá, você pode pegar a Bíblia. A conversa toda começou porque Adão resolveu comer a parada que não podia, né? Resolveu se corromper a isso. E o lobisomem é a mesma coisa, né? O Wyrm é um desejo de corrupção. Antes da corrupção materializada, executada em si, é o desejo da corrupção, né? Eu acho que é isso, para começar. Entendi. Mas aí, você falou e eu não entendi. Quem que você acha que é maior? A Tríade é maior que Gaia, Gaia é maior que a Tríade? Não, cara, a Tríade tá dentro de Gaia. A Tríade tá dentro de Gaia. Os livros, eles mesmo não dão essa resposta assim de uma forma tão clara. É por isso que eu tô perguntando pra vocês, porra. Porque exatamente. Senão a gente Sim. Mas eu concordo com o Pena. Eu acho que Gaia vem antes, entendeu? E depois vem a Tríade. Eu não acho. É como se fosse a autodestruição de Gaia, através da Wyrm, fosse, sei lá, ou um alter ego, ou se for uma forma dela se restabelecer. Eu vou só ilustrar antes de passar a palavra. Tinha um quadrinho tem até um DeviantArt,
e foi traduzido. É um cara abraçando a mãe natureza, né? Como se fosse uma gordinha, assim, cheia de plantas e tal. Aí ele falou, desculpa, porque nós estamos acabando com você, destruindo a mãe natureza. Ela falou, não, eu já virei um bloco de gelo por milhões de anos, daí eu degelei e voltei a criar. Na verdade, eu me regenero e me recrio a partir de qualquer coisa. Na verdade, você está me destruindo para você que não vai conseguir viver em mim. E ela pode fazer isso. Então, eu acredito que a Wyrm faz parte dela, é um mecanismo, talvez. É renovação. Olha, eu não concordo, não. Eu acho que eu sempre enxerguei a tríade como algo maior do que Gaia. Gaia pertencente à tríade. E como tal, por ser parte da tríade, ela carrega características dela. Por isso que, né, encontraria em Gaia aspectos da Wyrm, da Wild, da Weaver, mas eu encaro ela como algo superior, porque quando você analisa os jogos da White Wolf em comparação, alguns deles parecem deslocados do tempo do Apocalipse, não especificamente do Apocalipse, mas de Gaia. É o caso dos vampiros, se eu não estou enganado, das aparições. Wraith, né? Uhum. Elas parecem tender para algum aspecto da tríade, no caso, as duas, tanto os vampiros quanto as aparições, tendem para a Wyrm, mas não diz respeito ao universo dos espíritos de Gaia e etc. Por isso que eu acho que é maior do que Gaia. Como se o próprio jogo já apresentasse coisas fora desse âmbito. Uhum. Eu concordo com o Pedro. Eu acho que Gaia é um todo, mas que o conjunto das três forças foi quem criou Gaia, entende? É algo como se, por mais que você fale, mas se Gaia é o todo, ela abrange a tríade, mas foi a tríade quem deu forma a ela. Aí a forma não tem nada a ver só com o aspecto da Weaver, não. Esse equilíbrio das três forças foi quem criou tudo. Eu entendo. Na verdade, dessa forma. O Chocos, olhando dessa forma, eu acho que vou ter que concordar com você. Agora eu parei pra pensar, porque eu tava colocando Gaia como o topo da coisa, mas ela tem a irmã Luna, ela tem o irmão Helios, ela tem uma galera em volta que são semelhantes, então tem que ter algo maior. Então talvez no caso a hipótese da tríade ser maior faz sentido. Aí eu não vou me atrever aí pelas águas que o Pedro andou aí navegando aí, quando você fala de vampiro. Vampiro eu sei pouquíssimo sobre aparição, então ainda você mais que tá ouvindo o nosso podcast sobre lobisomem e gosta de vampiro, você sabe que tô de olho nesse seu rabo, né? Fica esperto, maluco. Se a gente te pegar na boate, você tá quebrado, viu? Sabe como é? Eu não aguento. Se você que tá ouvindo esse podcast, você gosta de aparição e você sabe narrar, entre em contato com a gente pra gente poder jogar, por favor. Vê se aparece. Vê se aparece aí. Sai da Umbra Negra e aparece. Manda um e-mail pra gente. Mas sobre esse aspecto que eu falei, dos vampiros e das aparições, eu também não sou um grande entendedor de nenhum dos dois jogos, mas é mais uma coisa que, para mim, fica evidente. Talvez tenha sido por erro da White Wolf, ou porque o livro de vampiro veio antes do universo completamente construído do mundo das trevas. Mas veja bem, dentro das raças metamórficas, há algumas que tendem para a Wyrm, outras que tendem para a Wild e até para a Weaver, como é o caso da Ananase, certo? Que faz as três coisas. Elas fazem as três. Sim. No caso dos magos, que eles compartilham bastante da cosmologia de lobisomem, embora os nomes e termos e ideias sejam um pouco diferentes, é basicamente a mesma coisa. A Trindade lá está em estase, dinamismo e entropia. Uhum. Todos os outros magos das 9 tradições, ou os lobisomens das 13 tribos, eles se encaixam mais ou menos com uma aproximação maior para um desses 3 aspectos da Trindade. O vampiro, ele não parece estar aí. Ele parece estar deslocado só na Weaver. Desculpa, só na Wyrm. E isso me leva a entender que a força da Wyrm, ela é superior de alguma forma, a de Gaia, porque
ela permite que existam mortos-vivos. No próprio White Wolf, os vampiros são tratados como uma coisa que não deveria acontecer, não é? Com uma aberração da natureza. Então, veja bem, se Gaia que representa a natureza, se ela é a entidade mais forte, por que ela permite aberrações? Entendi. Mas calma, vamos com calma, porque se Gaia ela representa a natureza, ela não representa a natureza, ela representa tudo. Não? Há quem diga que Gaia representa só o planeta, inclusive. Só o planeta Terra. Tanto é que existe Luna e Hélios, por exemplo. Ela não pode representar o Sol e a Lua. Ela não é tudo. Mas ainda que se você encarasse a Gaia como a união de todas as coisas que existem, ainda tem as coisas que são metafísicas, né? Que estão além da natureza. Então, e aí é isso que eu acho que aí entram então as forças da tríade. Elas vão além de qualquer escala. Eu já quebrei a ideia de que Gaia é maior que a tríade, agora aqui. Pra mim, no caso. Mas assim, é importante frisar que essa resposta ela não pode estar pronta. Porque como... Não, é porque é uma sequência de raciocínio construído. Não, sim, eu concordo com essa ideia, mas eu não acho que a gente pode bater o martelo e falar, não, é assim, acabou. Primeiro porque no livro não tem essa informação. Exatamente, porque Segundo, primeiro, a gente não sabe o que é Gaia, que nem o Chof acabou de falar. O que vocês consideram como Gaia? É só o planeta? Tem coisas metafísicas além disso? Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que lobisomem e mago, eles são baseados em mitologia. E nas mitologias, em todas elas. Os deuses, eles são filhos de com quem eles se casarão, com quem eles terão filhos. Então tem toda essa putaria louca entre os deuses, o que dá a entender de que a origem dos deuses ela é incerta. Então acho que a White Wolf ela acerta em não falar qual é o maior, qual é o mais importante ou quem veio antes, justamente para ficar essa área cinza de interpretação. Sem dúvida. E o que te possibilita então é você ter uma infinidade de grupos diferentes com opiniões, vamos dizer assim, metafísicas e filosóficas diferentes umas das outras. E aí a White Wolf consegue construir esse, como você disse mesmo, Pedro, essa área cinza, né, para onde você não tem quem está certo, quem está errado. Você vai ter pontos de vista diferentes sobre uma mesma coisa. O que é muito válido para uma história. Pô, na minha opinião, é o que faz o jogo. Com certeza. Que você vai jogar o tempo inteiro, você é uma besta fera e tal, não sei o que, e você não é um herói, você não está salvando o planeta, porque se você for olhar do outro ponto de vista, você tá matando inocente aí, enfim, né? É uma coisa bem... Começa a extrapolar esse maniqueísmo de bem e mal. Que no cenário da White Wolf nunca ficou muito claro, né? O que é o bem e o que é o mal. Na minha opinião, foi com isso que ela fez a fama, né? Uhum. Onde, olha, você pode jogar agora com os monstros, que não são tão monstros assim, no sentido de que tem pessoas, do ponto de vista deles, tem pessoas mais malignas que isso. Mas, em nome do argumento aqui, só pra gente poder, então, fazer essa discussão, vamos estabelecer entre nós quatro, tá? Você que está ouvindo o podcast aí, você pode ter a sua interpretação, nós não estamos querendo pregar para ninguém, não. Mas só para a gente poder conseguir conversar. Então, assim, para a gente chegar numa coisa. Qual o limite de Gaia? Vamos concordar numa coisa aqui. Gaia é o quê? É o planeta? É o universo todo? É a Via Láctea? Via Láctea é uma palavra tão tosca. Enfim. Via Láctea. É o quê? Cara, Gaia pra mim é a mãe Terra. Terra. Chegou em Júpiter é outra coisa. É outra coisa. Pois é. Como eu gosto de mago e adoro os filhos do Éter, eu já pensei em fazer alguns personagens que fossem astronautas ou qualquer coisa do tipo. E aí, estava aqui refletindo enquanto você perguntava, Jones. Será que um mago ou um lobisomem, dependendo do tipo de história que você estiver jogando, se ele sair do planeta Terra de alguma forma, será que ele está de fato se afastando de Gaia? Depende para onde ele vai. Eu posso interferir? Vai lá. Dá licença. Eu narrei uma campanha, eu pós-acendo, né?
Eu narrei uma campanha em 2013, velho. Os caras. E tipo assim, completamente fora da caixa para jogadores novos, assim como também era um narrador mais novo ainda. E, cara, eles tinham um inimigo que não tinha como matar, e os caras iam lançar ele no espaço e ele ia encapsular a Terra. A ideia era essa. Enfim, eles alteraram a rota do foguete e colocaram o bicho na Lua. E aí, junto com isso, eles foram para a Lua. E aí você imagina o contato em altíssima temperatura do Garou com Luna, né? Todos os dons foram no nível máximo, todos os poderes foram no nível máximo, o alto grau de gnose, porque a proximidade com Luna é potente. Então eu acho que depende para onde ele vai. Mas ele sai da Terra, ele tem um afastamento de Gaia sério, na minha opinião. E pode estar suscetível a cair num buraco negro, que é uma representação interessante da Wyrm. O abismo, o buraco negro. Tá, eu discordo de vocês. De você, no caso, Pena. Eu entendo, até, cara, no Rage Across the Heavens, eles falam sobre os encarnas que tem em cima de cada planeta e tal, tudo, etc. E tem, inclusive, para a Terra tem Starra, se eu não estou enganado. Eu acho que Gaia, eu entendo Gaia como todo esse universo. Por mais que tenha Luna é a irmã dela, Hélios é a irmã dela, tal, mas eu acho que ela abrange um todo. Inclusive faz parte dos reinos de Gaia, porque está na Umbra, o reino etéreo, onde você tem as estrelas e tem uma maluquice lá de uma seita de portador da luz interior, inclusive, tem Antélios e os planetas e tal. Eu acho que, pra mim, se eu estivesse narrando, então tudo, Gaia pra mim é o todo. O lobisomem não tem como ele salvar Júpiter, tá? Mas, enfim. Eu partilho dessa visão, cara. Eu acho que uma forma útil de você encarar Gaia no jogo é tudo aquilo com qual o seu personagem, os jogadores, conseguem se relacionar e é maior do que eles. Maior do que qualquer outra dimensão de sociedade ou de metafísica. Por exemplo, para um lobisomem que seja fora do planeta, como é no caso do jogo do Pena, ou qualquer outra situação extrema, o que ele vai identificar com Gaia seria esse todo que você está chamando, mas tudo aquilo que ele consegue compreender. O que está para além disso, eu acho que a gente estaria falando lá da Trindade ou qualquer coisa assim. Trindade, que por sinal não é Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. Mas deveria, né? Beleza. Não é uma unanimidade, mas temos aí uma definição de Gaia, assim, para a gente poder servir como referência para a nossa discussão. Beleza. E aí agora, como é que é? O que aconteceu para a coisa toda ir pra merda? Eu vi, cara, que as três forças, elas operavam, né, inicialmente, uma de forma complementar à outra. Né? Esse é o propósito inicial das três. A Wild era responsável pela criação, né? Ela criava. A Weaver, ela dava um nome e uma função para as criações da Wild, e a Wyrm não deixava aquilo fugir do controle, né? Não deixava as coisas existirem para sempre. Por exemplo, a Weaver dava um fim e com isso ela supria novamente a Wild com uma força criativa. Pelo menos é isso, esse é o meu entendimento. E aí, né, de toda a leitura que eu fiz, eu gostei muito de uma parte que diz que, tipo, a Weaver, ela foi a que mais trabalhava inicialmente, porque a Wild criava sem parar, e a Weaver tinha que dar uma forma, uma função e um nome para todas as coisas que a Wild criava. E no final, a Weaver via as criações da Wild e dela sendo destruídas pela Wyrm. E aí, depois de um tempo, como a própria Weaver foi sempre essa responsável pela padronização, pela lógica, né, das coisas, ela começou a se questionar, ela começou a se padronizar, ela começou a definir o seu próprio papel e ela começou a se questionar. E aí, quando ela viu que o trabalho dela, né, estava sendo destruído pela Wyrm,
Aí que eu acho que ela começou a questionar, tipo, por que eu tô aqui então? Se tudo que eu tô fazendo tá sendo destruído depois. E aí foi aí que eu acho que as coisas começaram a desandar. Quando a Weaver teve consciência de si mesma e do seu trabalho. Entendeu? Olha só como é que o negócio começa a ficar um pouco interessante. O Pena começou a falar sobre a Bíblia, quando o Adão come a maçã. Sim, enfim, sim. E o negócio todo dá errado, e a ideia do Adão, então, ganhar consciência, né? E isso aí, acho que o Dentinho leu, isso vai ter em outra bibliografia, sem dúvida, mas acho que o que você leu foi no livro da Weaver de 20 anos, não foi, Dentinho? Na verdade, eu li nos 3 livros. Isso tem bastante também no livro da Weaver, que explica o lado dela, né? Explica que ela, em algum momento, uma força metafísica que tinha sua função, que ela cria uma consciência, né, e ela resolve proteger sua própria criação. Então, assim como a história, a história do Éden e tudo, há alguém que cria uma consciência e resolve mudar o paradigma, então, que se encontrava. Exatamente. Ela questionou o trabalho dela. E aí as coisas começaram a desandar. Você sabe se esse tipo de coisa, essa consciência recém-adquirida, no que você sabe sobre religiões e, enfim, isso acontece em outras religiões? Cara, eu não sou um grande especialista em religiões do mundo, mas eu acredito que, né, todas as religiões elas têm bases comuns. Então é bem possível que isso aconteça nas outras religiões também. Tem religiões, a religião hinduísta, se eu não me engano, tem o lance de Ganesh, Brahma e eu não me lembro do outro, cara. Então, deixa eu falar disso. Fica à Vou vontade. falar sobre isso. Eu adoro religião oriental. O Pedro é um portador da luz interior. Uma coisa que pra mim não tem dúvidas, é uma coisa bastante óbvia, é que a fonte que a White Wolf ela se baseou para criar a Trindade foi a religião hindu, como você comentou. No hinduísmo existem vários deuses, uma porrada, mas existem 3 principais, que é Brahma, que é o criador do universo. Do sonho de Brahma surgiu todo o universo. Vishnu ou Narayana, que é a alma do universo, e Shiva, que é o destruidor. Shiva ele tanto compõe a destruição do mundo quanto a reconstrução dele, através de Brahma. Então, o papel dos 3 ele é complementar, como é na Trindade da White Wolf. Então, vamos lá. Uma coisa que eu estava pensando hoje mais cedo. Essa religião ela existe há 7.000 anos, mais ou menos. Então, a noção de que havia um equilíbrio entre as 3 forças, ela faz todo sentido. Mas a partir do momento que a humanidade começa a desenvolver tecnologias e ciência e essas coisas, é como se uma parte dessas 3 forças começasse a ganhar poder. É como se fosse a representação da tomada de consciência da Weaver. Porque a Weaver ela não representa tudo que é padrão, aquilo que é racionalmente compreendido, aquilo que é nomeado, como o Dentinho falou. Então, isso representa, de certa forma, a ciência. Tanto é que o maior representante da Weaver na White Wolf são os tecnocratas. Certo? Então, quando você pergunta, Chocos, como é que é essa tomada de consciência da Weaver, eu acho que ela é só uma representação para tomada de consciência da raça humana. A ideia Sim. é que ela vai fazer essa ligação, por exemplo, com a ideia do Éden que foi apresentada. Exatamente. Exato. No próprio livro da Weaver mesmo, diz que quando a Weaver começou a se questionar, e tipo assim, falou assim, olha, minha criação tá toda sendo destruída, tipo, a Weaver tá destruindo tudo. Ela olhou para a raça dos humanos e percebeu, tipo, olha só, foram esquecidos aqui. E aí ela questionou os humanos. Ela falou assim, olha, vocês não têm garra, vocês não têm uma boa capacidade de defesa, como é que vocês vão sobreviver? E os humanos não sabiam responder isso para a Weaver. E aí a Weaver forneceu as ferramentas para os humanos para eles poderem sobreviver. Ela adota a raça humana, né? Ela adota a raça humana e começa a dar a capacidade dos humanos de entender as coisas. Em troca, eles a ajudarem a compreender mais. Ela fala isso. Ela fala, olha, nós vamos fazer uma troca. Eu dou a vocês a capacidade, alguns dons, ela fala desse jeito, e depois
Ela fala, mas em troca eu quero que vocês me ajudem a compreender toda essa criação. Eu quero que vocês me ajudem a compreender o todo. E aí isso pode ter sido, né, o ponto de virada ali desse equilíbrio da tríade, o equilíbrio inicial. Eu tava pensando aqui, não, eu vou ter que ser tão fatalista como os profetas do livro, né? Tinha que acontecer, porque a partir do momento que você tem um espírito que deseja nomear tudo e um outro espírito que não para de criar, você vai gerar um bug aí, você vai gerar uma tela azul, cara. Alguém vai falar, não, para, porque eu não tô conseguindo nomear tudo. Ah, não vai parar, não, então destrua mais. Então você percebe que a função dos três, ela caminhava para municiar a Wyrm, a destruição. Mas interessante essa, né? Então, a Weaver é meio que quase como uma grande maçã que a humanidade deu uma mordida. Ela que enlouqueceu, né? Aí vamos pro próximo passo. No meu entender, ela cria consciência, então ela quer defender aquilo que ela faz. Ela dá os seus poderes, ela dá os seus dons para os humanos, e da forma como eu entendo, ela muito astutamente, sem nenhuma loucura, ela prende a Wyrm nas suas teias. E para que a Wyrm não pudesse mais destruir as padronizações que ela fez. Exatamente. E aí, quando a Wyrm tenta sair, aí a Wyrm presa, ela tem a consciência dela fragmentada, e aí ela começa a enlouquecer. Ela se espreme, ela vai criando as Wyrms instintivas, e pra mim a Wyrm é louca por causa da Weaver. Eu entendo dessa forma. Eu não acho que a Weaver enlouqueceu, acho que ela fez de plena consciência. Eu acho que essa questão da Weaver enlouquecer, eu acho que é porque antes, né, quando as funções das três da tríade estavam definidas, né, nenhuma questionava aquilo, entendeu? A Wild criava, a Weaver padronizava e a Wyrm destruía. E era isso. Eu acho que esse enlouquecimento da Weaver se deu a partir do momento em que ela começou a se questionar. Não é uma loucura, saca? Mas é uma quebra no paradigma dela, entendeu? E aí isso eles tratam como um enlouquecimento da Weaver, porque ela passou a tentar mudar, não mudar, mas interferir na atividade das outras. E por isso ela aprisionou a Wyrm. Quando a Weaver aprisiona a Wyrm, isso logicamente é para ser compreendido como uma metáfora. Como vocês enxergam que isso poderia acontecer de forma mais prática? Eu não enxergo isso como uma metáfora. Não? Você acha que é literal? Olha só, vamos lembrar que lobisomem tem toda essa cultura animista onde as coisas têm representações, né? A gente não é à toa que a tríade tem essa força de Wyrm, Weaver e Wyrm. Elas têm Wild, Wyrm e Weaver. Elas têm um motivo de se chamarem dessa maneira. Então, a forma como até mesmo os contos são criados e são passados entre os Garou, eles vão dando formas e significados àquelas coisas, né? Então, sei lá, você tem um espírito do respeito, um espírito altivo, eles chamaram aquilo de falcão, e o espírito tem a forma do falcão, né? Então, muitas tribos elas vão definindo formas para a tríade e elas vão discutindo isso. No livro Last Battle, que é um novel que ele vai contar a última batalha do Apocalipse, um portador da luz interior, olha só, os caras não são inúteis, né? Ficaram na 13ª tribo, mas estão aí. Ele segue a Zizak, dos dançarinos da Espiral Negra, no labirinto, porque ela está enlouquecida, ela vai cumprir com sua profecia e ela vai trazer a Wyrm sim para o lugar. Ela vai quebrando o labirinto da Espiral Negra, que para mim, na minha cabeça, tá? Ele é um labirinto, ele tem forma, ele enlouquece as pessoas. O labirinto da Espiral Negra, para mim, é uma criação, é a prisão da Wyrm. Ele é uma criação da Weaver. Eu entendo isso dessa forma. Na hora que ele chega lá embaixo e a mulher Zizak já está completamente louca,
tem literal, a Wyrm está presa lá. É claro que isso tem essa metáfora, mas tem essa parte dessa cultura animista deles faz com que ele enxergue aquilo, ele enxerga uma forma. Tem a Wyrm está lá, presa, a serpente, o verme, o dragão, aí vai variar a tradução. Mas enfim, ela está lá presa dentro de uma jaula de teias, entende? Então eu não entendo isso como uma metáfora, isso vai acontecer, assim, assado. Não, é uma coisa que de fato aconteceu. Para a cultura dos lobisomens, ela teria que ter uma forma para acontecer. Se eles têm Luna, ela personifica, não encarna, tem uma mulher lá, tem o Hélios, tem os outros encarnos planetários, porque a tríade não teria uma forma, entende? Ah, sim, bom, a materialização da forma é muito óbvia. Inclusive tem o livro da Weaver. A materialização da Weaver é uma coisa que você não consegue ver, porque ela fica literalmente toda hora, não só mudando de forma, como se gerando. É como se você pegasse alguma coisa na fumaça. Da Ela gera Wild. formas diferentes. Isso é o Wild, né? Desculpa, da Wild. Perdão, da Wild. Não, o que eu quero dizer agora... O que eu quero dizer é que com essa materialização, a cultura deles, eles enxergam isso como palpável. Acontecendo. Então não é uma, Sim. metáfora para eles. Não, não é uma metáfora para... Perdão, pode continuar. Eu consigo entender de duas formas. Eu consigo entender que é materialmente visível, palpável e vai te causar dano se você encostar. Né, do tipo, cara, se você descer a espiral negra, além de você ficar louco, você vai chegar lá embaixo e você vai encontrar a Wyrm presa em teias feitas pela Weaver no final do labirinto. Mas ao mesmo tempo eu consigo ver que aquilo ali tem uma representação também no conviver da humanidade, né? O fator da Weaver ter tomado poder significa que as pessoas não conseguem parar de olhar no celular, por exemplo. Nós estamos num apocalipse violentíssimo. As pessoas estão completamente amarradas em teias. Entendeu? Ah, tá. Então aí você tá fazendo uma extrapolação para fora do jogo. Sim, não, mas dentro do jogo também, né? Dentro do jogo, eu digo assim, porque o jogo tem uma população é porque você tem o lado material da coisa, que acontece, o Garou vê, e aquilo ali é tangível e pode lhe causar dano, como eu falei antes. E você tem o outro lado, que é o significado desse ato material. Então o fato da Weaver ter prendido a Wyrm, se você for lá na espiral, você vai ver lá embaixo, lá presa. Se você tem noção disso, você vai entender por que a humanidade no mundo das trevas está presa também à Weaver. Porque ela está dominando. Uhum. Entendeu? É a consequência a consequência do ato. Isso aí também está ligado a algumas religiões. As religiões, elas são bastante... na verdade, a gente convive muito com o cristianismo, né? Ela entende de uma forma mais clara. Coisas que acontecem em regiões celestiais, espirituais, refletem em coisas terrenas. Quem consegue ver essas coisas nas regiões celestiais, caso creia, vai entender que há um reflexo na Terra. Né? A passagem do Novo Testamento diz que a morte de Cristo fez com que um véu que separava a humanidade do contato com Deus fosse rasgado. E o véu é grossíssimo, sei lá, 1 palmo de grossura, um véu gigantescamente grosso. Então, um ato reflete em outros atos sociais e populares. Eu acho o seguinte, se a gente esquecer um pouco o cenário de lobisomem, pegar os conceitos da Trindade, conforme a gente analisa a evolução da tecnologia, da ciência, me parece que é sobre isso que o White Wolf está querendo falar. Quando você pensa em um ser humano que se entope de drogas para continuar vivendo, isso não é a tecnologia tentando controlar a destruição, a entropia final, que é a morte? Você diria isso para um cultista do êxtase? Que ele está se entupindo de drogas para enxergar além do padrão? Sim, eu acho que existem diferenças. Então, essa questão eu acho que envolve uma das facetas da Wyrm e não da tríade original. Certo. Da Wyrm corrompida, né? Exatamente. Quando ela tenta se libertar e acaba criando as 3 cabeças. Mas que todas elas estão associadas à destruição. Mas são, né, zombarias dos outros aspectos da tríade. Eu acho que nesse caso seria uma influência da Wyrm, mas
emulando algum outro membro da tríade. Você tá ligado? Sim. Aham. Mas é que eu fico pensando, eu não quero filosofar demais não, mas só um pouquinho. Eu fico pensando sobre a Revolução Industrial, por exemplo. Porra. Eu não tenho nada pra fazer, eu vou pensar sobre a Revolução Industrial. Porra. Pô, você não tem nada pra fazer, você pensa sobre lobisomem e apocalipse também. Ué, pelo menos eu penso sobre alguma coisa que foi útil. Graças à Revolução Industrial, cara. Mas então, Revolução Industrial, com todo o seu implemento de maquinário e tecnologia, e a tentativa e o êxito, né, de driblar alguns dos problemas da vida no período, como, por exemplo, distribuição de comida, ou então acesso a medicamentos, ou a técnicas que melhorassem o cultivo da agricultura. Todas essas coisas relacionadas à Revolução Industrial, elas não são apenas um benefício, né? Elas também causaram a poluição, o êxodo rural, todos os problemas em volta disso tudo. E aí é que eu enxergo a Weaver aprisionando a Wyrm como uma tentativa de driblar os problemas de morte e de entropia, degradação do ambiente, etc. Mas nessa tentativa, dando tudo errado, causando poluição, causando superpopulação em regiões urbanas e todas as outras coisas que a gente pode citar. Uhum. Mas a curto prazo, você não vai falar que isso de alguma forma adiantou? Como é? A curto prazo, você não acha que isso de alguma forma foi de acordo com os planos da Weaver? A curto prazo, sim, eu concordo. Porque, né, quando tudo isso aconteceu, a curto prazo, poxa, os efeitos da poluição só foram sentidos muito, muito tempo depois. Muito tempo depois, sim. Entendeu? Mas é aí que eu acho que a Wyrm, ela enlouquece. No início não havia nada de errado com os implementos tecnológicos e essa coisa toda. Mas os efeitos que a gente percebeu na década de 90, e é por isso que lobisomem, mago e vampiro são tão noventistas, é a representação dessa loucura da Wyrm. Mas agora, a gente pode encerrar o bloco filosofia para partir para o Massa Velha. Deixa eu só fazer minha pergunta aqui antes. Então, né, surgiu agora aqui na minha cabeça, quando vocês questionaram essa questão da representação física, né, e da Wyrm, quando a Zizak, por exemplo, quando o Choco citou que ela quebra, vai percorrendo ali o labirinto e encontra a Wyrm aprisionada, certo? Então, será que essa representação da Wyrm não foi feita pela própria Weaver quando ela aprisionou a Wyrm? Caralho, que explosão mental, hein? Se ela que dá forma... Blow aqui agora. Como é que é a pergunta? Catando miolos no teto. Se a Weaver quem dá forma às coisas, será que a representação da Wyrm não foi feita pela Weaver, né? Exatamente, porque olha só, quando você lê sobre a Wild, você consegue pensar numa representação para ela? Não. Da A Wild? Wild foi presa pela Não. Weaver. A Weaver tentou aprisionar a Wild e não conseguiu. Então ela foi pra Wyrm. E ela conseguiu aprisionar a Wyrm. E hoje a gente consegue ter, né, quando a gente lê, quando a gente pensa, a gente consegue ter uma representação física da Wyrm. Será que isso não foi criado pela Weaver? Desculpa. Essa representação? Gente, eu não só eu concordo com não só eu digo que sim, como eu fico feliz de perceber que você está concordando com os portadores da luz interior, que o verdadeiro inimigo é a Weaver. Muito obrigado, cara. Cara, Vamos fazer um outro programa mudando São inúteis, não, cara. mudando a ordem das tribos. Eu sou completamente de acordo. Eu falei muito mal de quem colocou o portador das luzes interior no final. Esse tipo de pessoa não sabe o que tá falando. Tá, vai tomar no cu todo mundo. Eu coloquei mesmo o portador da luz. Eles são um bando de inúteis. E vou falar, um campo deles defende isso. Um campo deles, tá bom? Mas eu expliquei naquele episódio que foi justamente, se fosse um jogo filosófico, extremamente filosófico e tal, eles seriam, tipo assim, os fodas, sacou? Só que, poxa... Olha, nós vamos fazer um 90% podcast sobre o portador da luz exterior. Eu vou ensinar a vocês como eles são legais. Tudo bem. Eu já sei.
Não, mas agora falando sério, cara, essa foi uma pergunta que surgiu agora, sabe? E tipo, isso me levou a questionar outras coisas também. Agora apareceu um tanto de pergunta na minha cabeça. Uai, então manda. Dentinho quer. Como o Pedro disse, né? Poxa, os vampiros são a representação da Wyrm. Os próprios lobisomens veem os vampiros como representação da Wyrm, né? E, poxa, eles são imortais, certo? Imortais assim, né? Sim, São imunes ao tempo. Temporalmente eles são imortais. Exatamente. Isso não poderia ser um aspecto da própria Weaver? Mas é assim que os Garras Vermelhas veem os vampiros. Tá no livro da tribo Garra Vermelha. Pode olhar. Eles enxergam os vampiros como membros da Weaver, não da Wyrm. Sim, e por quê? tipo Como assim, assim? quando um Garou, né, ele sente a presença da Wyrm, ele sente essa presença nos vampiros. Né? Isso não poderia ser uma estratégia criada pela própria Weaver para se defender? Para tipo assim, eu não quero que eles saibam que eu sou o inimigo, então eu jogo a batata no colo do outro. Certamente, e vale lembrar que a Weaver foi ela quem foi a única, até onde as histórias contam, é a única que tem consciência, né? A única que seria capaz de montar uma estratégia desse tipo. Mas você estava perguntando, Pena, os Garras Vermelhas veem os vampiros como da Weaver justamente por isso, porque eles são estáticos, assim como a Weaver. Tá. Mas será que eles também não estão estáticos? Que eles não morrem, né? Porque a Wyrm está aprisionada e, portanto, ela não poderia executar o seu papel de destruir todas as coisas? Eu acho assim, eu acredito na questão de ver o vampiro como um ser da Wyrm por um fator muito, muito simples. Nós que dependemos de tempo e contamos as coisas por tempo, acreditamos que o vampiro ele é eterno, né, ou imortal, porque temporalmente ele é imortal. Mas para o lobisomem, o vampiro não é imortal, o vampiro é morto, entendeu? Ele é um morto só reanimado. E aí, por isso que ele já cedeu ao conceito de morrer, ele já tá dentro do time da Wyrm, e pelo fato de ter morrido e continuar nesse plano, vamos dizer assim, ele já é uma corrupção. Entendeu? Ele é uma corrupção do gênero normal, de nascer, crescer e morrer. Porque o lobisomem ele desenvolve em torno disso. Então, isso tá errado, mano. Por isso que ele fala que o vampiro é um sanguessuga da Wyrm. Não, uma corrupção do ciclo de Gaia. Mas o que os Garras Vermelhas defendem é que ele é corrompido na corrupção do ciclo de Gaia, mas por causa da Weaver. Porque a Weaver teceu os fios da trama, da realidade do vampiro de uma maneira tão intensa, e como a Wyrm está presa, ele não morre por causa disso. Mas enfim, já foi vampiro demais esse cast. Com certeza. Já acabou a conta. Falando, a gente começou então a falar sobre as formas. Vamos começar logo pelo mais difícil. Vamos falar daquela que não possui formas. Vamos falar um pouco sobre a Wild. Vira e mexe, frequentemente a gente encontra em mesas de lobisomem, enfim, muita gente falando sobre os defensores da Wild, essa coisa toda. É uma coisa que me preocupa um pouco, eu não sei se vocês enxergam isso da mesma maneira do que eu, mas a Wild não é boazinha. Não, definitivamente não é. Então, assim, ser um defensor, ser um protetor da Wild tem, obviamente, seu valor, mas que a coisa não pode ser só daquele jeito, né? Vocês já utilizaram nos jogos a Wild de uma maneira a ela ser a antagonista? Eu nunca utilizei, mas eu participei de uma mesa que tinha uma floresta aí que era tocada pela Wild, e bicho, eu tenho medo dessa floresta até hoje, tá ligado? Eu tenho medo mesmo, que ela era tipo divisa do Caerne, que o meu personagem era o líder do Caerne, e tipo, velho, eu não sei, o negócio ia dar treta, ia dar muita treta naquele lugar. Tem alguns territórios que são destinados a Wild, né? Assim como a Wyrm tem seus poços, a Wild tem seus abscessos. Eu acho que é isso. Caralho, eu não vou lembrar nem a pau. Mas eu acho que é isso, abscesso. Com certeza. Eu traduzi essa merda, não lembro mesmo. Ela tem seus abscessos. Mas tá, essa foi a experiência do Dentinho. Pedro e Pena. Narrando, eu nunca utilizei a Wild como antagonista, não. Mas já joguei. Não, nunca nem presenciei. Eu tenho esse conceito de que é uma criação louca, mas eu nunca nem precisei. Eu nem sei, na verdade, nem se os meus jogadores que jogam na minha mesa,
a matilha que eu pertenço pensa assim da Wild, pra falar a verdade. Tem uma concepção, né, de muitos jogadores, eles acreditam realmente que a Wild é tipo, é o bom, né, é o bem. É a salvação. É a salvação. Quando na verdade isso não é tão verdade assim, né. Eu lembro quando eu fui mestrar pela primeira vez Lobisomem, eu lembro que eu tava conversando com um dos jogadores e ele falou assim, poxa, eu tava lendo ali sobre a tríade e tal, então eu tenho que defender a Wild, né, a Wild que é a boazinha. Eu falei assim, cara, não é bem assim não. Aí eu comecei a dar uns exemplos pra ele, e ele falou assim, ah tá, a Wild também pode ser perigosa. Eu falei, pode ser não, ela é perigosa também. Vai perguntar pra galera lá que morreu no vulcão de Pompeia o que elas acham da Wild. Afinal de contas, Eu acho que aquela palavra que você tava buscando são os limiares. Lineares, eu não sei de onde que eu tirei abscesso. Pô, mas abscessos funciona, né? Poderia ser tumores, que é uma Mas aí seria da onde? explosão de coisa crescendo. Não, mas presta atenção, um tumor o que é? É uma matéria viva que cresce desordenadamente. Tipo um furúnculo. Tipo um furúnculo. oh, mano! Tipo um furúnculo. Aí, tá vendo? Daí o cara... Agora a gente pode chamar só de furúnculo. Pronto. Furúnculo. Aí o cara faz um podcast desse e resolve explicar pros jogadores novos que ele é um narrador novo também. E ele vai explicar pro cara que é Wild. O cara não quer falar Wild. É um furúnculo. Porra! Tá aí, hein? Rokutan resolve. Na maioria, a gente falou da Wild como antagonista, na maioria das vezes, nas mesas, o narrador e os jogadores eles vão apresentar a Wild como o lado a ser defendido. Vamos trabalhar um pouco nisso aí. Por que tem essa coisa da Wild ter que ser defendida? Como é que essa defesa, como é que essa manifestação acontece? Realmente salvar a Wild é a salvação do apocalipse? Uhum. Eu acho que é porque a Wild está perdendo. Dentre as 3 forças, a Wild é a que atualmente tem a menor participação. Porque, né, acho que todo mundo aqui concorda que a Weaver está ganhando, né? Se fosse um ranking, assim, a Weaver estaria em primeiro lugar, em questão de influência e tudo. Mas, de qualquer forma, as coisas acabam sendo destruídas de alguma forma ou de outra. Então a Weaver também tem a Wyrm também tem sua participação. E acaba que a Wild, né, ela não tem tanta energia para criar novamente, para reciclar tudo isso. Tá sufocada. Exatamente. Então eu acho que é por isso que eles buscam, né, não é balancear, mas pelo menos dar um pouco mais de força para Wild. Vocês acham que baseado nisso que o Dentinho falou, isso tem um pouco a ver com o lance de Lobisomem ser um jogo de underdog, por mais que fique aí o trocadilho? Eu acho. Essa coisa de que você está... underdog é aquele cara que o desfavorecido. É o desfavorecido, é o pária, exatamente. Lobisomem é um jogo de pária, onde você está na sociedade... Pegar um cruzeiro e jogar com Ibis, né? Tipo... Olha, veja bem, os jogos da White Wolf são jogos de pária. Agora a gente vai pra futebol? Não, poxa, é o underdog, né? Enfim, não precisava ter falado do cruzeiro, mas tá bom. Não, tá lá, Cruzeiro e Ibis. Claro que o underdog é o Atlético Mineiro. Mas enfim... O lance do underdog é essa coisa de o lobisomem que não é aceito na sociedade, ele vai salvar o mundo, que está em destruição, enfim, você está amplamente sendo prejudicado. E tem aí a Wild, que é, como o Dentinho falou, aí, a mais fraca. Vocês acham que tem essa relação de, tipo, pô, eu sou um páreo aqui, você é um páreo ali, vamos dar a mão e seguir junto? Acho que sim. Acho que a White Wolf ela é um jogo muito grunge, muito anos 90, muito cheio de rancor, ressentimento. E eu tô falando sério. Acho que esse papel de pária, de rejeitado da sociedade, ele tá presente em todos os jogos. Primeiro do storytelling, não do storytelling. Acho que ali as coisas começam a mudar um pouco. Cara, sinceramente, eu não tenho comentário formado sobre isso. Eu acho que, assim, a questão do pária em si, cara, é como o público-alvo se reconhecia, né? Inclusive sim. Até hoje. Né? Você fala pra alguém que você joga RPG num grupo de 30 pessoas, ou numa igreja. Ela é diferente. Você não tá entendendo. Entra na sala de aula aqui em Ouro Preto, aqui em Ouro Preto. Sim. E fala que você joga RPG. Aí. Vai nessa.
Vai nessa aqui, ó. Sucesso garantido. Né, então, é nesse lance, assim, eu acho que esse lance do pária, ele é muito identificado até pelo adolescente, sabe? Se o jogo foi feito para adolescentes, essa questão do incompreendido, da minha própria guerra. Eu comecei a falar um pouco de forma, e no começo eu falo sobre a Wild não ter forma. Alguns livros, eles falam a respeito de uma fumaça e tal. Como que vocês fazem essa representação da Wild? Vocês seguem essa parada de fumaça? Massa disforme? É o que pra vocês? Eu uso a famosa expressão smoke and water. É como você tentar se enxergar nitidez em uma fumaça em cima da água. Não tem como. Só que você vê muitas coisas sendo formadas ao mesmo tempo. Eu enxergo de forma diferente. Eu acho que, sei lá, a Wild é uma porção de energia pulsante, entendeu? Não consigo visualizar como uma fumaça, mas sim como tipo, uma espécie de energia mágica, entre aspas, pulsante. Eu colocaria... Eu nunca narrei a Wild, mas se fosse pra fazer isso, eu provavelmente faria uma cena de algo em constante mudança, tipo um caleidoscópio. Sim. Curioso isso, porque inclusive alguns dos espíritos da Wild, eles vão se apresentar dessa maneira. Vale lembrar o ouvinte que o espírito da Wild, ele não tem a forma de um animal. Isso é um animae. O espírito da Wild, ele vai ser igual um Vortex, que ele não vai ter forma de nada. Só para eu poder pegar aqui, existe um abscesso sim, o Dentinho. É quando a Wild pega um carne para ser um limiar. Ah, tá. Peraí. Por favor, torne isso aí um pouco mais didático, por favor. Um limiar, ele é um espaço que a Wild reivindicou para si, tá? Um espaço no nosso mundo, do outro lado da película, desse lado da película, né? Tá certo? E aí lá vai acontecer coisas esquisitas, igual o cemitério mal assombrado, sei lá, a floresta negra que você escuta o show de crianças o tempo inteiro. Vai ter mais ou menos esse tipo de aspecto. E o limiar da Wild, ele tem alguns poderes. Tudo isso vai estar no livro da Wild. Adivinha só, nossa garota traduziu. Tudo isso vai estar no livro da Wild, tem uma lista de poderes, coisas do tipo. Fonte da juventude. E existe uma coisa que chama um abscesso. Que um abscesso, ele é quando uma força da Wild, né, a Wild em si, ela começa a tentar montar o seu limiar, mas numa região que é um cairn, sacou? Uhum. Então ela vai literalmente, ela vai brigar com os lobisomens por espaço, pura e simplesmente. Curioso é que quem dá o nome de abscesso são os dançarinos da Espiral Negra. Acho que esse nome ficou na sua cabeça, acho que é uma coisa subconsciente, Chocos. Acho que esse era o seu plano pro cairn ali, vizinho, a floresta da Wild. Vai saber. Furúnculo de Gaia é o nome do cairn. Nossa, mano. Mas o engraçado é que os abscessos, eles foram comuns entre os dançarinos da Espiral Negra. Algo como se fosse a Wild tentando retomar territórios que eram consagrados a ela, tentando retomar territórios que agora são da Wyrm. E aí agora fica aquela pergunta, isso aí é uma prova do quê? Seria algo como se a Wild tivesse uma consciência? Até onde ela conseguiu escapar da Weaver, né, também. Ou isso não passa de, sei lá, uma coincidência de Deus jogando dados com o universo, né? Depois de uma breve discussão sobre a Wild, vamos lá agora para falar a respeito da Tecelã, daquela que dá nome e forma a tudo aquilo do universo de Lobisomem Apocalipse. Vamos falar um pouco sobre a Weaver. Como que vocês entendem a Weaver, galera? Eu acho muito difícil a gente, não entender a Weaver, entendeu? Porque mesmo de acordo com a própria mitologia, né, com toda a história do lobisomem, com a cosmologia, ela escolheu os seres humanos como seus filhos. Então os seres humanos, eles
têm uma visão intrínseca da própria Weaver. Eles sabem instintivamente o que ela representa, entendeu? É difícil de a gente explicar e tudo, mas a gente consegue ter um conceito de Weaver, que é justamente todo não só o progresso, mas o entendimento do todo. Essa é a minha visão da Weaver. Entendi. A Weaver seria essa coisa, então, do entendimento, essa coisa da consciência, talvez, Nietzsche? Não só a consciência, mas o entendimento do mundo, né, de tudo aquilo que nos permeia e a utilização disso. Eu tento entender a Weaver como, além do óbvio, né, aquela que nomeia, o fator dela dar sentido. E a Weaver, ela faz isso, ela dá sentido, ela não só dá nome a coisa e significado, né, signo e significado, mas ela dá sentido. Você olha para o produto e fala, não, ó, isso aí tem o chama-pedra, né, ela tem o significado. Eu acho que a Weaver, ela faz esse conceito. O segundo conceito que eu acredito da Weaver é como aquelas sombras na caverna de Platão. Ela também mostra que ela pode dar nome a uma coisa, mas ela tem um significado espiritual muito maior, uma realidade espiritual muito maior atrás dela. Quando você fala, um garou, ok, um garou no Central Park correndo, beleza, mas você deu o significado, mas o que aquilo ali representa, né? O que aquele poder inteiro ali andando significa? Ela pode não ter dado essa capacidade de percepção aos seus próprios filhos. Sim, na verdade pode ser um mistério de se revelar aos poucos, né, através do conhecimento. Sim, ou então até mesmo uma forma de proteção. A Weaver é bem essa coisa dessa nomenclatura que eu não falo, não é só o nome, ela trabalha com o conceito, né? Cara, se eu não estou muito errado. Tem Múmia Ressurreição, por exemplo, elas têm um dos poderes dela, que eu não faço a mínima ideia como é que é a respeito disso, de nomenclatura, que quando você sabe o nome verdadeiro de algo, esse nome verdadeiro não é pura e simplesmente nome, é a função, é para que aquilo serve. Então, quando a Wild chegou lá e, sei lá, criou, vamos dizer assim, madeira, a Weaver pegou e modificou aquilo, e ela chamou aquilo de cadeira. Esse cadeira, isso tem um conceito por trás disso. Ela ganha um nome de um conceito, ela ganha uma função e uma forma. Então não é pura e simplesmente, olha, isso é isso, isso é aquilo. É todo esse conceito por trás. Esse conceito de nome verdadeiro existe em Múmia também? Existe. Eu É não um dos sabia. poderes, é um dos poderes das múmias. Porque isso também é bastante recorrente no Changeling, né? Também. Em demônio, eu acho. Em demônio, mas aí em demônio é mais a coisa até onde eu me lembro, do nome verdadeiro do demônio. Sim. Eu não me lembro de existir um poder que fosse destinado a esse tipo de coisa, como existe no Changeling e como existe no Múmia. E olha só, o poder de nome, eu tô checando aqui, chama nomenclatura. Eu não sabia dessa de Múmia. Até porque eu acho que eu nunca li nenhuma palavra. Ah, me desculpa quem gosta, é bem uma bosta. Cara, eu vejo a Weaver como uma aranha. E acho que a figura mais interessante é pensar na aranha sentada no centro da teia que ela teceu, porque não só os fios da teia ligam todos os pontos, como através da vibração da teia, a aranha colhe todas as informações. Ela tem consciência de tudo. Isso quer dizer que a Wild, ela não é só a criatura que aprisiona o inimigo, no caso a Wyrm, mas ela também é a criatura que colhe informações. E olha que interessante, tem uma religião, eu não sei qual religião é, mas é uma religião africana que cultuava um deus aranha chamado Anansi. Essa é a religião do Neil Gaiman. Anansi. Você leu o livro dele, porra. Não, É Anansi. Anansi, isso. Eu sei E o deus aranha lá, ele também é o deus das histórias. Ou seja, a aranha ela está sentada onde todas as histórias e todas as informações convergem. Acho isso interessante. A respeito dessa coisa da forma, da representação da Weaver como aranha, é interessante porque, assim, no livro da Weaver, é o tempo inteiro essa referência da aranha, cara. E isso fica muito legal, né? Ele começa falando sobre como todas as coisas, todas as criações, os servos da Weaver, eles estão ligados através da canção, né? A canção com C maiúsculo, onde seria alguma coisa tipo aquele zumbido bizarro que o computador da gente faz, alguma coisa assim do gênero. E que ela ela começa, o livro
ele começa a passar isso como se fosse algo, como as vibrações na teia, né? E vai falando da Weaver nesse aspecto. Ou tem aquela questão das tecelãs, né, cara, que determinam algo, né? Exatamente, que era a próxima coisa que eu ia falar. Que é a ideia, né? O Weaver, ela vem do termo em inglês que significa isso, tecelão, tem que peça. Tá. Que vai fazer o casamento perfeito com a aranha, né? Sobre aquilo que você estava falando, Dentinho, da Weaver não ser só o progresso, o livro da Weaver, ele fala sobre as 3 sementes da Weaver, o que deu origem a tudo. E ela começa com ciência, dogma e tecnologia. Uhum. Porra, que legal, hein? Tá em qual livro? No livro da Weaver. Cara, que louco. Peraí, consciência. Não. Ciência, dogma e tecnologia. Porra, que louco. Legal demais. São práticas, ele chama de as 3 sementes, são as fundações da Weaver, né? Sobre o que a Weaver se baseia, né? E são coisas diferentes, são difíceis de serem separadas, mas são diferentes. Exatamente, são coisas Como diferentes. você separa ciência de tecnologia hoje, né? Vamos extrapolar para o nosso mundo. Uhum. Existem, né? São separáveis, com certeza. Ele fala que a tecnologia ela é dependente da ciência, né? Que em algum nível ela depende da outra, ela tá ali tocando os limiares da outra. Se você levar o conceito de tecnologia pro eletrônico, sim. Se você levar a questão da tecnologia ser uma arte aprimorada, ou melhor, ser um ofício aprimorado ao ponto de se tornar uma arte, automaticamente se torna uma tecnologia. Tipo, a enxada na Idade Média é uma puta tecnologia. Sim, pois sim. é. Mas é alguém que gastou o tempo em cima de algo. Uhum, mas ela começa a trabalhar exatamente disso. A A tecnologia tecnologia começa a partir daí, né? Tipo, Sim. quando o homem começa a buscar ferramentas para tornar a vida dele mais fácil. Inclusive é uma discussão que eu tive com uns alunos meus, se tem algum aluno meu ouvindo aí, é nóis, galera. Valeu pela força aí. Vocês lembram dessa discussão que eu tive com vocês esse semestre? Mas é isso mesmo, cara. A tecnologia ela surgiu a partir do momento que o homem começou a utilizar qualquer outra coisa que não seja o seu próprio corpo para fazer o seu trabalho, né? E esse foi um dos dons que a Weaver forneceu ao homem. Mas antes da tecnologia vem a ciência. Na verdade, no livro, ele fala que a tecnologia foi a primeira semente, né, da Weaver que começou a florescer, entendeu? Depois que ela foi implantada na alma humana. Então, você tem essas 3, você tem dogma, ciência e tecnologia, e a Weaver, ela implanta isso, ela dá isso ao ser humano. O dom, né, que a gente tinha falado anteriormente, é dado ao espírito humano. E aí a tecnologia é a primeira a florescer. E com a tecnologia é quando o homem ele começa a moldar o mundo, né, ao redor dele. É aquilo que você estava falando, Pena. O cara aprende a plantar, ele aprendeu a plantar, e depois ele vai passar para inventar o arado. E é interessante como o livro da Weaver, no sinal, cara, se você não leu, ouvinte, se você não leu o livro da Weaver, para o que você está fazendo, lê o livro da Weaver, que é um puta de um livro, é foda. Achei que você ia falar assim, se você não leu, vai tomar no seu cu, você é um merda. É isso, cara. Porra, Fica a dica também, né? fica a dica também. Eu acho que isso o Chokes queria ter dito. Né? Cara, realmente um puta de um livro, cara. É muito bom mesmo. Mas, e aí ele apresenta, né, voltando naquilo que a gente está falando, ele apresenta a ciência como é interessante, é o método de questionar o mundo natural, entendeu? E descobrir como que isso opera. Então você tem a tecnologia que vai moldar o mundo ao seu prazer, né? Você tem a ciência que vai fazer com que você questione o mundo natural, que você tente entender esse mundo ao seu redor, e o dogma está ligado com a outra parte, com a parte umbral, com a parte espiritual, entre aspas aí, religiosa que vem ao ser humano. Propósito, né? Exatamente. Então o negócio começa a virar uma filosofança do caralho, né? Pois é, se a gente começar, né, a extrapolar demais, né, daqueles mind blows completos, né, que eu acho que a própria Weaver plantou as 3 sementes nela mesma. E aí espalhou tudo pela teia. Caralho! Explodiu minha cabeça. Tipo isso. Quando eu disse lá atrás, né, no primeiro podcast que eu gosto muito da Weaver, é justamente por causa disso, cara. Eu sou um cara que viaja demais nessas coisas.
Ô galera, vocês não têm impressão, conforme vai estudando e aprofundando mais nesse tema da cosmologia Garou, que a luta Garou, ela é uma luta tanto desprezível quanto inútil? Eu não diria que ela é inútil, eu diria que ela é errada. É o que eu ia falar, eu não acho ela nem desprezível nem inútil, eu acho ela errada. Errada? Você fala de inútil do tipo, já perdemos, então foda-se, é tipo 7-1? É, algo assim. Algo como 7-1. Mas não porque a Wyrm está muito poderosa e é impossível vencê-la, mas porque não teria como estar dessa situação, não teria como os humanos, os lobisomens e as sociedades, elas não chegarem nesse ponto em que estão. Eu tenho essa impressão. O lobisomem ele tem muito esse lance do fatalismo, né? Ele crê nisso também. Ele falou, velho... Desde o início, eles já falam que a guerra tá perdida, né? A ideia é só cumprir o papel. Eles acreditam muito nesse lance assim, eu tô aqui pra cumprir um papel. Não chega a ser uma predestinação, a menos que seja um lance de vida passada, mas faz sentido, cara. Não, eu sou o cara que vai dar um soco na dançarina da espiral negra lá, loucaraça, e vou morrer decapitado. Então eu vou treinar minha vida inteira pra dar esse soco, porque ela vai ficar marcada por isso. E o cara vai fazer isso. Sobre aquela coisa toda do underdog e tal, concordamos que a Wild, ela é quem tem menos representatividade, certo? Hoje, atualmente. Vocês já tiveram essa sensação de que a Weaver, ela é a espiritualmente mais fraca? Eu acho. No nosso mundo dualizado, né, entre o bem e o mal, as pessoas cometem o erro de pensar que a Wild é o bem, a Wyrm é do mal, e a Weaver é um terceiro ponto aí que sobrou no meio da parada. Eles falam que é mais fraco. Eu vejo uma galera falar isso, inclusive. Eu acho que espiritualmente a Weaver começou foi uma espécie de tiro no pé quando ela separou o mundo material do mundo espiritual. Por quê? Entendeu? E nela separar os dois mundos, acabou que os filhos dela, né, os seres humanos, ficaram presos a um mundo só. E com isso ela não ganhou tanta força quanto ela planejava ganhar, né? Se a gente pensar que ela tem um plot, que ela tem um esquema por trás, eu acho que essa separação dos dois mundos foi o tiro no pé da Weaver. Vocês chegaram, não sei se vocês já chegaram a ler os últimos livros, os livros que vão se aproximando mais dos finalmente, naquela época, o Apocalipse. Mas a White Wolf foi tentando contornar isso. Vocês já viram os novos encarnas da Weaver? Porque assim, você vai ter lá, né, Luna, você vai ter Helios. Então a Wyrm, ela acende um encarna que é Antélios, que vai devorar o sol e vai acabar com tudo. E é uma coisa que foi muito explorada no universo do lobisomem. Ele aparece, né, nas grandes profecias. Isso vai aparecer, por exemplo, o Tempo do Sangue Fraco, que é um livro de vampiro. Vai falar da Estrela Vermelha, tem a tecnocracia envolvida. Tudo isso foi guiando o mundo das trevas finalmente. Então, onde você tinha ali claramente uma influência da Wyrm. Mas, enquanto isso, na linha de lobisomem, em especial no livro da Weaver, você vai ter isso no livro Apocalipse também, no livro que acaba o cenário. Existe uma outra linha a respeito da Weaver. A Weaver finalmente acende um encarna, que é o encarna da máquina. E ela usa uma empresa japonesa, Shinzui, pra fuder a porra toda. Muito jogador acha que, tipo assim, porra, a Pentex, né, já tá acabando com tudo, então, etc. Aparece um bando de japoneses com a coordenação da Weaver eles resolvem que o que eles vão fazer é colocar o mundo inteiro numa parada estática. Então você vai ter aí os grupos de guerreiros deles, que eles dominam amplamente a tecnologia e os espíritos aliados da Weaver, e outra que eles são tão coordenados quanto um exército da Weaver poderia ser. Agora, imagina isso. Imagina um exército da Weaver coordenado. Exatamente. Você já pensa na Weaver coordenação, né? Agora você imagina a coordenação da coordenação. Vocês já usaram a Weaver como antagonistas? Eu já propus que seria um grande obstáculo, né? A Weaver, até porque na maioria das campanhas que eu narro, eu tento ambientar essa fuga para a natureza. E aí, cara, eu toco pra fuder mesmo com o Dali do Asfalto. Cara, velho, você tá no lugar errado agora. Mas é claro que com um certo grau de observação, de respeito, uma hora ele vai estar em casa, né? E todo mundo vai estar fora de casa.
Aham. Mas a Weaver, ela é algo problemático. A Weaver eu encaro muito como uma burocracia, né, cara? Às vezes é um atraso desnecessário, mas é prazeroso para quem o gera. A pessoa tá tão presa ao Weaver, tipo, burocraticamente, material impresso, passado, timbrado, protocolado e grava e não sei o que perdeu a sensação. Né? Aí essa busca pela sensação, pelo prazer, esse hedonismo, ele é muito potente na tribo fiana. Então eu acho que vai escapar um pouco da Weaver. Sim, eu costumo usar a Weaver como, se não o principal antagonista, como pelo menos um obstáculo a ser vencido. É a temática que eu acho mais importante mesmo no jogo. Dos 3 jogos, Lobisomem, Mago e Changeling, acho que a grande temática é vencer tanto a banalidade, quanto a tecnocracia, quanto perceber quem é o real inimigo. O Weaver tem essa ligação com a tecnocracia. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já tive um problema. Eu já montei uma crônica que ela era centrada, o inimigo vai ser o Weaver. Você não vai lutar contra Fomor, você vai lutar contra um drone, que é um humano possuído por um espírito da Weaver. Os meus jogadores tiveram uma dificuldade com isso. A dificuldade de encarar o que é o inimigo, entendeu? Era todo momento esperando que, sei lá, o cara que fosse robótico, perfeito, o funcionário da prefeitura que trabalha no mesmo horário, completamente mecânico, fosse esperar que ele, sei lá, tivesse uma língua bifurcada, cuspisse ácido e vomitasse verme em cima da criança. Saca? Oh, porra. A galera ficava esperando que os inimigos, em algum momento, eles se mostrariam da Weaver. Eles não se denunciar, né? Exatamente. E o fato dele ser completamente da Weaver ficou... Eu tive uma dificuldade para narrar esse jogo por causa disso, nesse sentido que... Por causa da visão que os jogadores têm. Exatamente. Se é o Wyrm, eu bato. Tem na Litânia. Combate ao Wyrm onde quer que ela estiver sempre proliferar. Não fala nada da Weaver. E aí, agora? Brecha na É um lei. momento agora que eu vou pedir pros meus jogadores que pulem alguns minutos desse podcast ou tirem o fone de ouvido, sei lá. Porque eu uso, na minha crônica atual, é a Weaver, sacou? Só que os caras não perceberam até agora. Tipo, já tem 2 anos de jogo que os caras não perceberam isso até hoje. Porra. Sacou? Porque eu parto muito da visão de que, poxa, a Weaver, ela manipula bastante as coisas. Eu vejo a Weaver como uma manipuladora e ela usa a Wyrm como um bode expiatório. E todos os meus jogadores é tipo, a Wyrm, vamos lá, vamos explodir esse negócio, vamos matar esses caras e é isso aí. Só que, poxa, eles não estão olhando a big picture. Eles não estão olhando o cenário todo. Agora vem o momento. Podem colocar de volta seus fones, jogadores. É isso aí. Mas é claro. Bem, se você é um ouvinte e você joga com o Dentinho, eu recomendo que você volte alguns segundos, porque ele acabou de dar todo o plot do jogo. Então vai ficar bem bacana na próxima sessão. Não, mas eu confio, meus jogadores são bons, eles não vão ser meta jogo ou anti-roleplay. Eles vão entender, vão saber interpretar direito. Se não, também é só matar o personagem dele, acabou. Morreu. Fácil, né? É fácil. O nosso próximo tema, finalmente, agora a grande vilã, vamos dizer assim, assim como todo mundo enxerga, do lobisomem, o apocalipse, ao Wyrm. Antes de começar, vamos para um disclaimer, eu não sei se... Eu jogo lobisomem tem muito tempo, eu sempre falei Wyrm, eu vou continuar falando Wyrm, não é assim que se fala, tá? A gente tem Wild, que vai inspirar aí a ideia de selvagem, Weaver, que é a tecelã, então você teria Worm, que eles dizem que é uma palavra antiga para alguma coisa em torno de serpente, dragão, que mais recentemente é algo como verme. Exatamente. Eu duvido que tenha alguma mesa aqui no Brasil que luta contra Worm, mas se tiver, é muito tempo de jogo e isso vai ficar como Wyrm para sempre, né? É porque tem 3 professores de inglês nesse cast aqui hoje. É só pra gente não ficar parecendo idiota. Wyrm, como assim? Mas é porque
antes da gente virar professor de inglês, né? Nós éramos jogadores. Enfim, é o Wyrm, tá todo mundo entendendo. Vamos lá, a gente já falou sobre o começo do mundo, onde a Wyrm, ela era o Wyrm do equilíbrio. Então vamos para a parte mais brutal logo da Wyrm, né? A Wyrm triática, seus instintos, sua podridão. O verdadeiro inimigo ou só o inimigo criado? Só o inimigo criado, talvez? Já que você acha que o inimigo verdadeiro é o Wyrm, né? Não sei, né? Cada um tem sua visão aí. Mas é legal usar o Wyrm como inimiga também. Tem brinquedinhos muito legais. Muito legais. Mas é um sentimento que eu tenho. O livro da Wyrm, ele surge na primeira edição de Lobisomem. Ele tem na segunda edição de Lobisomem. Ele aparece na edição de 20 anos de Lobisomem. É um livro lindo, diga-se de passagem. Há um esforço, na minha opinião, da White Wolf de vender a Wyrm como o grande antagonista de Lobisomem no Apocalipse. Eu acho que essa ideia da Weaver, essa coisa toda de deixar as coisas mais ainda em áreas cinzas, ela não surge desde o início, entende? Eu acho que na primeira edição essa luta contra a Wyrm ela é muito mais pungente, ela é muito mais palpável. E depois que a coisa ela começa a descambar para um lado mais filosófico, certamente devido à entrada de alguns autores das linhas, mas ela começa a ficar mais filosófica depois de algum tempo. Então, eu vejo isso, essa necessidade de ao Wyrm e ao inimigo. Por mais que você veja a culpa da Weaver dentro do cenário. Vocês entendem, vocês entendem isso dessa maneira? Eu entendo de uma forma diferente. Eu entendo que colocar um culpado e dar um contraste, né? Tem o tom de cinza, sabe aonde tá escuro e onde tá claro, onde tá errado, onde tá certo, onde é o mal. Isso aí, cara, é pra vender pro público, né? Uhum. Hoje a gente tá aqui mais velho, a gente tá filosofando em cima de um negócio que se a gente jogasse há 20 anos atrás, a gente só queria morder o Ivar e transformar em aquela porra toda. Então é um outro foco. Quando foi criado tinha um outro foco. Uhum. Só que eu acho que desde o meu contato com o Lobisomem, isso em 2008 pra trás um pouquinho, foi perceber que tipo a Wyrm, ela é o caos, cara. Ela é a ferramenta de mudança. Então eu não penso que ela é o fim, que ela é a destruição, que ela é a anulação de algo. Ela é só um spin para dar um salto mais longo. Ela é o caos, ela é o que renova a coisa. Ela é um momento necessário na roda da Zero. Ela é aquela coisa, tipo, para você criar uma coisa nova, partindo do princípio que tudo já está criado, para você criar uma coisa nova, você tem que distorcer e destruir alguma coisa. A pessoa pensa que, tipo, ao modificar uma madeira, ela tá apenas colocando a Weaver na coisa, e os cacos que caíram no chão do cavaco, né? Os cavacos de madeira caíram no chão para distorcer esse toco de madeira. Foi destruído. Então a Weaver e a Wyrm, elas andam junto para uma nova criação. É a lei da conservação de energia, né? Sim. Ou é Shiva, segundo os hindus. Agora faz mais sentido, né? Ela que é a destruição que trabalha junto com a nova criação, né? Ela vai possibilitar que a criação utilize aquilo que foi destruído para criar algo novo. Tenta anular, por exemplo, o fato da Fênix ter que morrer, por exemplo. Ela não funciona. Ela só renasce se ela tiver que morrer. Tá, esse é o aspecto mais, vamos dizer assim, cosmológico, talvez. É o mais puro, né, da Wyrm, antes dela ser aprisionada. E aí, então, a gente tem aí, depois que ela é aprisionada, ela tenta fugir, ela começa então a repartir a consciência. Alguém que foi o Dentinho, ele começa... Dentinho, você falou que a Wyrm, quando ela se separa, ela faz uma zombaria, talvez? Ela tá zombando da força da Tríade quando ela se divide em três? Eu acho que, né, quando ela se divide em três, cada uma das cabeças, né, da Hydra criada, ela assume uma faceta que vai tentar emular de uma forma vista pela Wyrm de cada um dos membros da Tríade. Que aí você tem, né, a besta de guerra, a devoradora de almas e a Wyrm corruptora. E cada uma delas é um aspecto da própria Tríade, uma reflexão corrompida da Tríade. Tem algum paralelo? Tipo, uma tal é essa. Então, né, no próprio livro da Wyrm tem isso, né? Que a besta de guerra é a reflexão da Wild, vista sob a ótica da Wyrm, claro. A devoradora de almas é a
É a corrupção da Weaver, enquanto a Wyrm corruptora é a sua própria visão deturpada. É a Weaver se vendo como uma coisa deturpada. Cara, difícil, hein? Oi, eu vou ler aqui uma parte, vou tentar traduzir simultaneamente, eu tô com o livro na mão. Sobre a Besta da Guerra, diz assim: a Besta da Guerra reflete a força sem limite da Wild, liberada como um poder destrutivo mais do que uma força criadora de vida. A Devoradora de Alma reflete o impulso da Weaver de incorporar tudo em sua teia em uma procura frenética por significado. E a corruptora, a Wyrm corruptora, é o reflexo da própria Wyrm de si mesma, manchada com autodesprezo e por ter falhado em seu verdadeiro propósito. Então essa tem a definição do livro de cada um dos três aspectos da Wyrm. A própria Wyrm se enxerga como uma falha, né? Mas você tem que entender que se ela mudou de propósito, né, mesmo que seja através da loucura, né, ela então ela vai enxergar ela antigamente como uma falha mesmo. E eu acho interessante esse negócio, né? Essa divisão da Wyrm em três, né? Cada uma incorporando um aspecto da tríade. Que nem, tipo, a besta de guerra, ela é a destruição desenfreada, tipo, é uma calamidade que acontece, é um vulcão, né? Que nem você deu o exemplo de Pompeia, né, que acabou destruindo muita coisa. Na verdade, a Fera da Guerra, ela tá mais pra, sei lá, na era mítica, vamos dizer assim, um monstro que aparece pra matar todo mundo, ou ainda, sei lá, aquela sede de sangue que os exércitos, as legiões eram tomadas, né? O que eu acho interessante na Wyrm Triática é a forma como ela se separa dentro de períodos históricos. Aí o Pena vai saber falar melhor do que eu, com certeza. Mas ela fala que durante aquela parte da era, assim, vamos dizer, vou chamar de medieval, você me corrige aí, Pena. E do medieval para trás, ela dá origem mais à Fera da Guerra, né? Onde você tem mais guerras, onde existem mais monstros que vão pular do chão para poder atacar essas monstruosidades, coisas nesse sentido, massacres propriamente dito. Depois a gente vem para a descoberta da América. E aí você tem o problema com a Devoradora de Almas. Quer devorar, ela quer consumir aqueles novos espíritos que foram encontrados. Aí você vai ter o sacrifício do Croatan e tal. E depois os lobisomens eles vão encontrar uma forma mais sutil e muito mais difícil de ser combatida, que é a Wyrm corruptora, que vai corromper o coração e o espírito de todo mundo. Não quer dizer que uma faceta, apenas uma faceta acontecia em determinado período, né? Você tem aí, durante a queda dos invasores brancos, eles certamente foram corrompidos, talvez motivados pela Fera da Guerra, entravam à batalha e então foram corrompidos e tiveram suas almas consumidas. Olha só como é que o negócio começa a girar em torno de si mesmo. Não seria esse lugar dessa devoradora de almas, devoradora de tempestades? Lobisomem Wild West tem essa expressão, né? A Devoradora de Almas, ela já existia, obviamente, mas ela é combatida com o sacrifício dos Croatan, que acontece antes de Lobisomem Wild West, né? Era uma sede insaciável por consumir os espíritos, daí vem o nome. Os Croatan, eles fazem um sacrifício para selar a Devoradora de Almas. Tá. Isso aí acontece antes de Wild West, um pouco tempo depois da descoberta da América do Norte, nós estamos falando. Depois de algum tempo, então, quando chegam os Garou europeus na América do Norte, eles destroem algumas redes umas redes entre Cairns, umas redes que aprisionavam malditos, dos Cairns, dos Croatan, o Endigo e o Ktena, e eles liberam o maldito que tinha sido aprisionado antes. Esse maldito, que vai vir a ser conhecido como o Devorador de Tempestade, é uma outra coisa, é uma outra força, mas é uma força, assim, foda pra caralho, sacou? A Devoradora de Tempestades é uma parada que fode com a Umbra no Wild West de uma cabulosa, né? Exatamente. Entendi.
Tem muitos que acham que a Devoradora de Tempestade ela seria um avatar da Wyrm, como se fosse uma vingadora da Devoradora de Tempestade, da Devoradora de Almas. Mas o que se mostra é que a Devoradora de Tempestade ela é uma combinação da Wild, de um espírito da Wild, com um espírito da Wyrm. E aí essa junção do espírito da Wild com o espírito da Wyrm cria a Devoradora de Tempestades, que fode a Umbra de Wild West. Sobre o Wyrm Triática, eu rolei os dados aqui de biblioteca, aí eu tive sucesso. Eu achei aqui umas informações que voltam lá naquilo que eu falei no início do cast, sobre a referência hindu para a criação da tríade. E olha só que interessante. Shiva, que é o deus hindu da destruição, ele também tem 3 aspectos. Eles são Bhairava, Bhikshatana e Nataraja. Vocês desculpam meu sânscrito aí, eu pulei as aulas. Então. Mas sobre os 3 aspectos de Shiva. Bhairava é a manifestação irada de Shiva, associada com a completa aniquilação do mal. Na Bhikshatana é a forma em que Shiva assume para expiar o pecado por ele cometido ao cortar a cabeça de Brahma. Ou seja, Shiva me faz lembrar da Wyrm Corruptora. E Nataraja, que é a forma de Shiva como dançarino no cósmico que realiza sua performance divina para destruir o universo fatigado e realizar preparativos para o início do processo de recriação do universo. Assim, isso não é sobre o jogo, mas eu acho interessante, porque pode enriquecer. Dá pra traçar muitos paralelos. Conflui, né? Eu sei que por dentro o Shoku está me odiando por estar citando coisa do Oriente, mas foda-se. Não. Nenhum problema, Pedro. Eu te chamo pra você poder fazer esse tipo de coisa mesmo, porque você não pode esperar isso de mim. Na mesa de vocês, a gente vinha falando da Wyrm como antagonista. Pra vocês, quem é o grande antagonista da Wyrm? Como é que é? Os seus lobisomens, eles enfrentam humanos maculados, humanos influenciados, eles enfrentam dançarinos da Espiral Negra, Fomori, malditos. Quem que é vamos dizer, a bucha de canhão ali? Como é que é na mesa? Boa pergunta. Geralmente dançarinos da Espiral Negra e malditos. São os mais comuns, né? Eu costumo dividir um pouco. Eu uso bastante Fomori, malditos. Acho que malditos são os que eu menos uso, mas são Fomores e dançarinos da Espiral Negra. São os que eu costumo usar mais. Eu penso de uma forma diferente. Geralmente eu utilizo os Fomores como os minions, né, da coisa. Eu utilizo os sargentos, né, para cada grupo de Fomores um percentual muito menor de dançarino da Espiral Negra. Eu acho que o dançarino da Espiral Negra ele tem uma responsabilidade muito grande, não só com a Wyrm, como também se manter vivo, como também ter uma batalha com o Garou, né? Na maioria das vezes, o chefe, né, o grande inimigo da coisa, eu sempre escolho um humano corrompido, seja na mente, no desejo de poder, seja na corrupção física, né, de guardar um defeito monstruoso que foi um dom, uma bênção da Wyrm, mas eu acredito muito nesse poder do humano, né, do humano que engana todos. Um dos aspectos da Wyrm é a respeito, então, da Pentex. A gente não podia falar da Wyrm sem falar um pouquinho da Pentex. Eu vou logo confessar que é um aspecto que me incomoda um pouquinho dentro do jogo. Me dá um ar de Capitão Planeta que me incomoda. Sim. Onde todo mundo vai lutar contra uma empresa do mal que polui o planeta. Narrador, se você está passando essa ideia para o seu jogador, a culpa é mais sua do que dele que está entendendo isso. Leia com muita atenção o capítulo do livro da Wyrm, que é onde fala sobre a Pentex. Isso vai te dar uma ideia melhor sobre o que a empresa realmente é. É sim uma empresa, mas não é uma empresa que está ali sujando qualquer coisa, não é assim, Parece que é uma empresa que cumpre o papel do ser humano na coisa, né? Até porque tem gente que trabalha na Pentex e está simplesmente assim, tem uma consciência plena de estar fazendo o melhor. Na cabeça deles é isso, o cara trabalha pro bem, se sente bem e não é enganado. No setor dele funciona. É uma coisa que eu li no livro da Wyrm, que a Pentex, às vezes, ela produz coisas que são boas pro planeta e pro mundo, mas elas colocam a mácula da Wyrm nesses produtos
justamente para desviar a atenção dos garotos. Assim, eu li que eles produzem o carro mais ecologicamente eficiente, saca? Energético e ecologicamente correto, mas eles colocam uma mácula da Wyrm ali pro garoto acreditar que aquilo ali, apesar, né, é só uma coisa de fachada. Realmente não é. E aí eles fazem isso para distrair e né, desviar a atenção deles para outras coisas que eles estão fazendo. É como aquela empresa que produz roupa, dá parte do lucro para caridade, mas no meio tempo usa trabalho escravo. Como que funciona a Pentex aí pra vocês aí nos jogos seus e tal, tudo? Vocês gostam? Vocês não gostam? É como aquela empresa mineradora que ajuda o país. Né? Pois é, tipo isso. Mas enfim, como que funciona a Pentex? Vocês usam a Pentex muito como antagonista? Como é que é? Então, eu gosto de enxergar a Pentex como com as subsidiárias dela também, que não estão só ligadas, né, ao ecossistema e ao planeta, né, ao meio ambiente em geral. Poxa, se você for olhar, ela tem a Avalon Toys, né, que é tipo, poxa, vamos criar brinquedos aqui e tal. Tem a Black Dog Games. A Black Dog Games. Poxa, a Black Dog Games. É de fuder, é muito bom. Eles têm todos os jogos da White Wolf, né? Alterados. Ali tem o Licantropo, tem o Sanguessuga, aí tem o protagonista. Eu achei essa sacada deles muito doida, sacou? Não que eu use a Black Dog Games, eu usei a Black Dog Games uma vez como antagonista num jogo de Changeling. Sim, então, eles acreditam que a Pentex ela tem as suas várias subsidiárias em volta, e assim, cada uma ela é feita para corromper o nível do ser humano. Em todas as áreas, a Pentex utiliza valores para te dar o quase, né? Quase diversão, quase entretenimento, quase bem-estar. Em todas elas você tem os meios que são extremamente de sacrifício, né? Extremamente de deturpação. E ela cumpre o que ela quer mesmo. E é justamente o aspecto da Wyrm que, né, de acordo com todos os livros, está vigente hoje, que é a Wyrm corruptora, que é a Wyrm se deturpando. E tem outras coisas também muito legais da Wyrm, né, da própria Pentex, que é a própria DNA, se eu não me engano. Não, mas aí ela é da Weaver. Tem as equipes da Wyrm, né, o First Team, os grupos avançados, que são, né, o flagelo de muitas matilhas por aí. Tá certo. Obviamente ainda existe todo um universo gigantesco a ser explorado, em especial da Wyrm, né? São 3 livros da Wyrm para falar a respeito aí de dançarinos da Espiral Negra, a respeito de Fomori, mas nós não estamos esquecendo do assunto, mas eles vão ter seus próprios casts, onde nós vamos conversar mais a respeito dele. Com a Wyrm, foi a que foi mais destrinchada. Talvez por ter sido aprisionada, né? Talvez por ter sido aprisionada. Talvez a White Wolf nada mais seja do que um exército da Weaver. Um drone, né? Um drone, exatamente. Tentando explicar pra gente como é que isso vai ser. Ok? A gente fica aqui então agora no final do nosso papo. Um uivo de despedida pra todo mundo. E nos vemos na próxima. Aquele grande abraço. Do jeito que a gente falou, parece que a Weaver não tem nada de bom. Mas não, ela oferece algumas coisinhas de interessante também. Cara, a Weaver... Tem ferramentas que são muito úteis. A Weaver, por mais que no jogo não seja assim, enquanto eu puder cagar no vaso e não no mato, eu sou adepto da Weaver. Então... Que merda, mano.